Olá, sementinhas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Conhecendo o Espiritismo, Centro Espírita Online Casa de Jesus. Eu sou a Fabiana e você está assistindo Sementinhas do Evangelho para a faixa etária de 10 a 12 anos. Hoje, o nosso tema será o livre-arbítrio. E, para contar essa história, vamos precisar de um copo com água de torneira mesmo, corantes alimentícios nas cores amarela, laranja e azul, e um copo com água sanitária. Lembrando que a ideia aqui do canal é proporcionar subsídios para que os pais ou cuidadores possam contar essa história em casa para as crianças. Por isso, vocês podem adaptar os materiais sem problema nenhum. O importante é não deixar de contar essa história. Vamos lá? Você sabia, sementinha, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes? Isso mesmo. Todos nós fomos criados da mesma forma e iniciamos a nossa jornada evolutiva da mesma maneira. Mas, então, como existem espíritos que são mais evoluídos do que nós? Aí é que está. Quando Deus criou o espírito, além de dar de presente o raciocínio, ou seja, a inteligência, ele também deu de presente para o espírito o livre-arbítrio. E você sabe o que é esse tal de livre-arbítrio? Eu vou te contar. É a nossa faculdade de escolher por nós mesmos o nosso próprio caminho. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a oportunidade de construirmos o nosso caminho no progresso. Por isso, sementinha, que existem espíritos que são mais adiantados do que nós, porque eles souberam fazer melhor as suas escolhas. Lógico, se nós compararmos espíritos que foram criados ao mesmo tempo, né? Porque lembra que Deus não para de criar nunca? Então, se nós compararmos espíritos que foram criados ao mesmo tempo do que a gente, tem espíritos que já estão bem mais adiantados. Por quê? Porque eles fizeram melhores escolhas. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, sementinha, este copo aqui representa quando fomos criados, simples e ignorantes. À medida que vamos fazendo as nossas escolhas, nós vamos evoluindo ou não, pois todas as escolhas têm consequência. Vamos supor que eu escolho ter uma vida na cor laranja, que aqui no caso vai representar uma vida baseada no bem, tá? Só uma representação. Então, para eu ter uma vida laranja, eu preciso escolher com as cores, viver com as cores que irão formar a laranja. Quais cores que formam o laranja, sementinha? Isso mesmo, o amarelo e o vermelho. Isso mesmo. Ou seja, para eu ter uma vida baseada no bem, eu preciso ter atitudes que me levem a isso. Ou seja, se eu quero uma vida no bem, eu preciso ter boas atitudes, certo? Agora, vamos supor que no meio do caminho eu começo a ter atitudes diferentes do vermelho e do amarelo. O que vai acontecer com a minha água que é laranja? Aqui, vamos supor, eu comecei a ter atitudes azuis, que são as atitudes negativas. O que aconteceu com a minha vida? O que aconteceu com a minha água? Ela não é mais laranja. Ou seja, a minha vida agora não está mais pautada no bem. Então, eu me afasto do caminho do bem e começo a fazer escolhas erradas. Aí, a nossa vida fica de outra cor, que não é mais aquela que eu tinha planejado. Mas como podemos consertar isso, então?
Deus, que é infinitamente justo e bom, sempre nos dá a chance de recuperarmos os nossos erros e de refazermos os nossos caminhos. E Ele nos dá várias oportunidades, inclusive a bênção da reencarnação. Através da reencarnação, nós temos a oportunidade de fazermos boas escolhas e de voltarmos para o caminho do bem e da evolução. E aqui, ó, a nossa aguinha vai voltando à cor normal. E aí eu posso, a partir de agora, fazer novas escolhas. Deus nos criou, sementinha, para sermos espíritos puros, espíritos felizes. Mas até nós alcançarmos esse grau, nós temos um longo caminho. E o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade de escolha, fará toda a diferença no tempo em que iremos chegar lá. Pois quanto melhores escolhas fizermos, antes chegaremos a espíritos puros. Com isso, Deus nos deu a oportunidade de sermos construtores da nossa própria felicidade ou do nosso sofrimento, pois temos a liberdade de escolher o caminho que mais nos agrade. Somos livres para semear, mas devemos sempre colher o que foi plantado. Por isso, sementinha, é que a doutrina nos ensina que Deus não pune ninguém, pois as dificuldades que passamos são apenas os frutos das nossas próprias escolhas feitas nesta ou em outras vidas passadas. Mas você deve estar se perguntando, mas nós temos o total livre-arbítrio? Podemos escolher qualquer coisa? Não é bem assim. Quanto maior a evolução moral do espírito, maior é o seu livre-arbítrio. Então, na nossa condição evolutiva, o nosso livre-arbítrio ainda é muito limitado. Se a gente comparar um espírito mais evoluído, um espírito puro. Pois nós não temos a condição de fazer sempre boas escolhas. Nós não temos ainda a moral suficiente para fazermos sempre essas boas escolhas. Por isso que o nosso livre-arbítrio ainda é pequeno. E aí, sementinha, me conta. Você já sabia o que era livre-arbítrio? É? E você gostou? Ah, que legal. Então agora eu vou te fazer um desafio. Você vai pensar aí na sua casa em 3 situações que você usou o seu livre-arbítrio de forma positiva, que você fez boas escolhas, tá? 3 situações. Anota aí e depois me conta, tá? Um beijo e tchau!